Olá, eu sou o pastor Valdir Veiga E eu sou o presbítero Edson Boaventura. e este é o programa Mistérios e Curiosidades da Bíblia. Olá pessoal, estamos de volta aí com mais um programa Mistérios e Curiosidades da Bíblia e hoje a gente vai falar, essa pandemia, né, o Covid-19, ele seria o prenúncio do final dos tempos? Seria um sinal do final dos tempos? O que você acha? O que você acha, pastor Valdir? É o final? Sim ou não? Seria? Isso é um mistério ou é uma curiosidade? Acho que é um mistério, bem misterioso, né? Finalmente, depois de tanto tempo, Depois a gente de tanto voltou, tempo, né? Voltamos aí com os programas e agora a gente vai ficar mais ativo aí no canal. Então fique ligado, né? Compartilhe bastante esse vídeo com seus amigos aí, porque a gente precisa crescer em inscritos. Sim, se inscreva no canal, né? Ative o sininho de notificações, dá o seu like no vídeo, vai estar bem legal aqui. Então, e aí, essa pandemia, o Covid-19, é um sinal do final dos tempos? Tem alguma coisa na Bíblia? E aí? É interessante, presbítero Edson, que esse tema, o fim dos tempos, ele não é um tema atual. Desde que o mundo é mundo, se fala do fim do mundo. Tem um monte de profeta aí que vive falando, Muitos, né, que o mundo vai acabar, que vai acontecer isso, aquilo. Exato. E já teve vários que erraram. Todos. Né? Até aqui. Até aqui, Ó, a mais famosa, Nostradamus, sim. preveu que o mundo ia acabar no ano 2000, lembra? Lembro. Tem o bug do milênio, toda aquela coisa. Aí depois foi o calendário dos maias, Sim, que era também... em 2012. Enfim, tem um monte. Se a gente for falar aqui, vai tomar todo o tempo do vídeo, né? Exatamente. Mas e a Bíblia? O que ela fala de apocalipse, de coisas de final dos tempos? O que fala? E se eu te disser que a Bíblia não fala do fim do mundo? Não fala? Como assim? Ela não fala do fim do mundo. Para nós que estudamos a palavra de Deus, a teologia, a Bíblia fala de um processo de transformação do mundo. Nós estamos aqui falando de um tema muito propício depois de tudo isso que aconteceu com a pandemia aí do Covid-19. E a Bíblia fala desse tipo de evento. Não especificamente com o nome Covid, obviamente, Sim. mas fala de eventos como esse que a gente está vivendo. Então seria uma espécie de um processo, um período onde ocorreria uma transformação, talvez na mentalidade das pessoas, na espiritualidade, é mais ou menos por aí? É uma transformação física. Física É uma também. transformação, óbvio, é uma transformação corpórea, é uma transformação física e uma transformação cósmica. Entendi. Esse tema é bastante interessante. Bem interessante mesmo. E para responder essa pergunta, a gente vai precisar voltar um pouquinho lá atrás. O que a gente estuda, né? A matéria que estuda esse tema é a escatologia. Certo. Na teologia nós conhecemos como escatologia. Escatos, últimas coisas, ou fim, e logia, estudo. Sim. Então a escatologia estuda as coisas Estudo do fim. das coisas do fim. Mas que fim? É o fim Então. do mundo? Então, ou será a transformação que você está falando aí? Aí que tá. O que é legal na teologia quando a gente estuda a escatologia? Se a gente for olhar na Bíblia, a escatologia, ela vem desde Gênesis até Apocalipse. Não é única e exclusivamente no livro de Apocalipse que fala sobre o fim dos tempos. Daniel também tem bastante coisa, né? Exato. O livro de Daniel. Esse que é interessante. É claro que os dois principais livros, os livros base, que dão sustentação, são os livros de Daniel e as suas profecias. Nós não vamos entrar aqui no mérito, senão isso é um tema para outro vídeo. E o próprio livro do Apocalipse. Porque a palavra Apocalipse, na concepção, na essência, é revelação. É revelar. É dar luz àquilo que está oculto. E João, quando escreveu o livro de Apocalipse, o discípulo amado, que a gente já tem um vídeo gravado sobre isso no canal, acho que foi o nosso primeiro vídeo, né? Foi. Na ilha de Patmos, quando ele estava preso por volta do ano 90, ele teve uma revelação. Por isso que Apocalipse é revelar. E aí ele escreve o livro e conta, narra
a revelação, aquilo que ele vislumbrou. Então, assim, a Bíblia ela tem fragmentos desses sinais que acontecerão no final dos tempos, que seria essa transformação. Nos evangelhos também tem coisa, não tem? Eu sei que Jesus falou alguma coisa também a respeito desses sinais. Já a gente vai ler o texto. Já. E também nas cartas. Dentro da escatologia, existe um tema que é muito propício, que fala sobre o arrebatamento da igreja. E isso está lá em Tessalonicenses. Mas isso é tema para outro vídeo. Nós não vamos falar disso aqui agora. Mas por que é o fim dos tempos? Quando a gente estuda na escatologia, presbítero Edson, a gente, na teologia, claro, aqui tem várias frentes teológicas, né? A mais ortodoxa, tem outras linhas de raciocínio. O que eu vou falar aqui é baseado na teologia ortodoxa, tá? E na teologia clássica, ok? Que é a mais tradicional. Dentro da escatologia clássica, né? No estudo da teologia, o homem, ele enxerga Deus administrando o nosso tempo, o Cronos, que o Kairos de Deus é diferente do nosso, né? O tempo de Deus é o Kairos. É diferente do tempo aqui na Terra. Porque para Deus não tem passado, presente e futuro. A Bíblia diz que um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Mas isso é simbólico também, né? Isso é simbólico também, mas ele é atemporal. Deus é atemporal. Ele criou o tempo. Então, para ele, tudo ele olha no presente. Por isso que quando ele se revela a Moisés, ele diga ao povo que eu sou. Dando exemplo de presente e contínuo. Tá? Mas, quando a gente estuda a escatologia, a partir do Cronos, que aí é o nosso tempo, a gente entende que a história da humanidade, a partir da criação e até o fim, entre aspas, ela foi dividida em 7 eras. São as dispensações. Exatamente. Esse é o termo teológico. Eu fiz a teologia, né, o bacharel de teologia, e eu aprendi isso aí também. Você conhece, né? Conheço, as dispensações. E dentro da teologia clássica são 7. Óbvio, se for se aprofundar, tem outras. Tem, dentro de uma dispensação tem outras dispensações, mas a gente vai falar das clássicas, né? Quais são? Começa na criação e vai até o pecado. Essa dispensação a gente conhece como a dispensação da inocência, a era da inocência. Depois, do pecado até o dilúvio, é a segunda dispensação, que é a era da consciência, que o homem teve, né, a consciência do pecado. Então, desde a criação até o dilúvio já são 2 dispensações. Depois do dilúvio até a Torre de Babel é a terceira dispensação, que é conhecida como governo humano. Qualquer dia a gente vai fazer um vídeo sobre a Torre de Babel. Legal. É bem legal, né? Aquela confusão de línguas, né? Já deixa aí, já fica aí pro antenado próximo. Que a gente vai estar falando sobre isso, que é um tema bem legal. Muito legal. E aí, essa dispensação, que é o do governo humano, e a gente já fez um vídeo da Arca de Noé, começa logo depois do dilúvio. Sim. A era do governo humano que acaba com a Torre de Babel. Depois começa a quarta dispensação, que vai falar sobre a promessa, e também é conhecida como a dispensação patriarcal, né? Abraão, Isaac, Jacó até José. Depois vem a quinta dispensação com a lei, Moisés no Sinai, e vai até a graça, até Cristo. E começa a sexta dispensação, que é inclusive a dispensação que a gente vive na atualidade. Ela vai terminar no fim da grande tribulação. E aí vai vir a sétima e última dispensação, que é o milênio, e depois vai acontecer a transformação dos céus. Vai existir novos céus e nova terra. Mas isso é outro tema. Então, esta é a transformação. Tá certo? Que a terra e a civilização humana irá passar. Passar por uma transformação. O corpo, tá? O cosmos, tudo isso vai sofrer uma mutação para extirpar aquilo que entrou no mundo pela porta chamada Adão. Que foi o pecado. Exatamente. E aí, falando, né, especificamente sobre a primeira pergunta, a pandemia que nós estamos vivendo é um sinal dos fins dos tempos? Vamos ler o texto? Vamos para a Bíblia? Vamos lá, vamos na Bíblia. Mateus 24, versículo
3 a 8. Até o 8. Diz assim, ó. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo, eles estavam curiosos, dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal, ó o sinal aí, haverá da tua vinda e do fim do mundo? Percebe que esse tema fim do mundo, ele não é recente. Não, já povoava a mente dos discípulos de todo mundo, né? Isso há 2000, nós estamos falando 2000 anos atrás, os discípulos já estavam perguntando para Jesus quando que aconteceu o fim do mundo. E Jesus respondendo disse, calma, né? Ele usa uma expressão acautelai-vos, né? Que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos enganei, porque é mistério, isso aqui é mistério, na verdade, né? Olha o mistério, que curiosidade. É mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, Covid-19, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Ou seja, o comecinho, né? E tá aí a pergunta. Só que, porém, entretanto, não vamos dar esse boi assim logo no primeiro programa, depois da pandemia que a gente voltou. Nós não vamos responder nesse primeiro programa. Nós vamos deixar isso para o próximo programa, a parte 2 desse aqui. E, inclusive, a gente vai falar de outros sinais também. Porque no final dos tempos tem vários sinais. Não é só a peste, terremoto, tem várias coisas interessantes. E é bom porque a gente vai ficar sabendo quando começarem a acontecer essas coisas que está próximo do fim. Exatamente. Né? Grave essa palavrinha para a gente encerrar aqui e deixar água na boca do pessoal. Princípio das dores. Grave isso aqui. Então, assim, o Covid-19 dá a entender que está dentro desse princípio das dores. Será? Mas ainda não é o fim. Mas no próximo programa, a gente vai trazer aqui outras coisas bem interessantes dentro desse mesmo tema. Esse é o programa Mistérios e Curiosidades da Bíblia.